vocês, Mahara Bortolotti aqui. Enfim, chegamos à nossa aula, eu acho que é a mais esperada, né? A aula do chantininho, que muita gente se atrapalha muito para fazer um chantininho, ou até mesmo dar um ponto certo no chantilly próprio, né? Então, eu tô aqui com o chantilly. Quais são os ingredientes para o chantininho? Exatamente isso aqui, chantilly mais ninho em pó, tá? Tem que ser o ninho, tá, pessoal? Porque o ninho ele é mais fininho, dá um resultado mais legal, tanto na textura quanto no sabor, tá bom? Então, um chantilly que eu utilizo é esse aqui da Purax, o Chantipack. Tem uma outra marca que eu gosto muito também, que é aquela da caixinha rosa Norcal, tá? Então, são as duas marcas que eu recomendo e utilizo, tá bom? Uma coisa muito importante que você tem que saber antes de colocar o seu chantilly na batedeira. O chantilly precisa de no mínimo 12 horas de geladeira. Não pode você comprar o chantilly, por exemplo, 2 horas da tarde, botar na geladeira e achar que às 4 horas você já pode bater esse chantilly. Ele não vai dar ponto, gente. Ele precisa de no mínimo 12 horas de geladeira. Ele precisa estar ultra, mega, hiper gelado. De preferência que você coloque em uns 15 minutinhos no freezer antes de bater ele, tá? Você pode optar em utilizar só o chantilly, né? Bater só o chantilly na batedeira e você vai ter um chantilly tradicional, que também é maravilhoso de trabalhar, tá? Ou você pode colocar o ninho em pó e você vai ter um chantininho, tá? Tem uma diferença quando a gente faz só o chantilly e o chantininho, tá? No ponto. O chantilly e o chantininho, a gente coloca eles na batedeira e deixa bater em velocidade máxima, média para máxima, até que se forme um buraco no meio do chantilly. O chantilly vai ficar todo grudado no globo e vai ficar em toda a parede do balde da batedeira. E se fosse só o chantilly, não precisaria deixar chegar nesse ponto, tá? Você colocaria o seu chantilly na batedeira e aí tem que ficar cuidando até dar o ponto já para utilizar para bico, para decoração, que é aquele ponto que você desliga a batedeira, vira o balde de ponta cabeça e não cai nada, tá? Ou pega com uma espátula, com a sua colher, vira e tá firminho, já tá no ponto correto, tá? Mas eu vou mostrar para vocês é o chantininho. Então eu vou colocar na minha batedeira. Utilizem o globo, tá? Sempre para fazer o chantininho. Vou utilizar aqui. Esse chantilly aqui não é muito fácil de encontrar. O pessoal diz que é bem difícil. Se você encontrar, pode comprar, porque eu super indico, o sabor dele é maravilhoso, vocês vão adorar. Eu vou colocar mais ou menos metade desse litrinho aqui dentro da minha batedeira, tá? Então, eu vou cortar aqui com a tesoura. Tá? E vou colocar, ele tá bem gelado. Mais ou menos metade. Um pouquinho mais foi. Coloquei a metade do meu chantilly ultra gelado. E vou colocar para essa quantidade de meio litro, 4 colheres de ninho, tá? 4 colheres mais rasinhas, tá? Assim, colherzinhas de sopa, assim. Pode ser um pouquinho mais cheio. Ó, assim, tá? Vou colocar aqui. Ó, 2. 3, 4 rasinhas, tá? De ninho. Então, foram 4 colheres de ninho para meio litro de chantilly, tá? Aqui eu vou baixar e vou bater em velocidade média para alta, mais para alta, tá? Se você tiver uma batedeira mais fraquinha. O ideal é na batedeira planetária, tá, pessoal? Porque o globo, ele pega em toda a parte do balde, isso é muito importante, principalmente pro chantininho, que precisa ele bater muito bem em todos os arredores do balde da batedeira para poder estar misturando bem. Eu vou bater um pouquinho, depois eu vou parar para limpar os arredores aqui da batedeira, né? Botar tudo ali para ficar mais misturado ainda. Então, eu vou começar batendo em velocidade média para alta, vou subindo para alta, depois eu vou deixar bater, vou tirar essas sujeirinhas do lado, depois eu volto a bater de novo até que chegue naquele ponto que eu falei para vocês.
Tem que ficar completamente grudado todo o chantininho no globo e nas paredes. Ele se forma um buraco, tá? No meio. Então vamos lá? Cheguei aqui bem pertinho, ó. Ficou todo grudado nas paredes da batedeira. Eu vou levantar, parece que perdeu o ponto, mas esse é o ponto certo, do chantininho. E aí fica assim o globo todo grudado. Esse aqui é o ponto correto do chantininho. Essa é a receita e a maneira correta de se fazer um bom chantininho. Aqui ele ficou assim, mais porosinho, mas é assim mesmo. Eu vou tirar ele da minha batedeira e vou mostrar pra vocês que só misturando ele, que também tem uma maneira correta de se misturar, de mexer nele, que eu vou ensinar vocês agora, ele já vai voltar para uma textura mais ideal. E também depois vocês vão notar que o próprio corante, se a gente for utilizar corante, vai ajudar a hidratar. O corante também serve para hidratar o chantininho, tá? Mas se o corante não for suficiente, se você for usar o chantininho branquinho, a gente pode hidratar ele com leite condensado gelado, tá? Agora eu vou voltar a câmera ali, que eu já mostrei o ponto certinho para vocês desse chantininho, pra gente voltar continuar nossa aula aqui. Voltamos, pessoal, agora que vocês já aprenderam o ponto perfeito do nosso chantininho. Vou tirar ele aqui. Ele fica bem grudadão. Vou colocar aqui na minha pia. E agora eu vou tirar aqui da minha batedeira. Esse é o ponto. Você poderia guardar ele assim na geladeira para usar amanhã e deixar para hidratar ele só na hora que você for utilizar. Tem que ser dentro de potes bem fechados, tá, gente? Não ia precisar bater ele novamente amanhã, porque ele vai ficar assim. E você vai hidratar e trazer ele a textura ideal do chantininho na hora que você for utilizar. Seja hidratando com corante ou seja hidratando com leite condensado gelado, ó. Mas eu vou só mexer um pouquinho nele aqui. E vocês vão ver que só de mexer nele, ele já começa a voltar para a textura. Aproxima a câmera aqui para o pessoal poder acompanhar essa parte de perto, que é importante. Ó, pessoal, voltando aqui, ele tá assim, né? Bem porosinho, com os furinhos. A gente já dá uma misturadinha. Ó, como é que a gente faz? A gente vai alisando o nosso chantininho, tá? É sempre assim, nas voltas da batedeira e vai puxando, ó. É assim que a gente faz o chantininho voltar a uma textura lisinha ideal. Pega nas voltas e mexe assim, como se a gente fizesse um carinho nele, ó. Aqui tem bastante. Ó, só de mexer ele já começa a ficar mais lisinho, de fazendo esse carinho nele, tá? Mas ele ainda tá porosinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz uma hidratação nele com os corantes, que eu vou ensinar vocês a fazer um vermelhinho rápido. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade pro vermelho, então eu procurei abordar nessa semana gratuita as coisas que vocês mais me pedem para aprender. E também vou mostrar a vocês a hidratar ele com leite condensado se eu for utilizar ele na cor branca, né? Que eu não posso utilizar ele assim, vai ficar poroso, não vai ficar bonito, né? Então eu vou pegar aqui e vou botar um pouquinho desse chantilly aqui, desse chantininho. Um pouquinho aqui. Só a quantidade que eu quero mostrar pra vocês. Vou fazer tudo aqui que fica mais pertinho, ó. Botei dentro do meu vidrinho. E pra fazer um vermelho bonito, eu utilizo essas duas cores, ó. O laranja da Mix e o vermelho morango da Mix. Eu só consigo chegar no vermelho bonito com essas duas cores. Ou utilizando o corante vermelho da Mago concentrado. Aí não precisa fazer mistura, tá? Aí só com o corante da Mago já chego no vermelho, tá? Eu vou colocar primeiro, né, o laranja. E eu vou mostrar pra vocês que a textura já vai modificar um pouquinho, só com o corante. Então, primeiro o laranja.
umas gotinhas de laranja. Pronto. Que é uma quantia, né, pouquinha. Coloquei a luva para não me manchar e vou fazendo aquele movimento. Na volta e carinho. Vou deixar ele bem laranjinho. Vou botar o vermelho pra cá. Segurar assim que eu acho melhor. Sempre fazendo esse movimento assim. Ó, já vai ficando mais... O próprio corante já vai dando uma leve hidratada no nosso chantilly. Coloquei o laranja, agora eu entro com o vermelho. Como eu falei pra vocês, ensinar de uma maneira bem fácil e rápida. Agora eu entro com o vermelho. Pronto, coloquei o vermelho. E vamos lá, mesma coisa, segurar aqui e fazendo um carinho. Esse vermelho já vai dar uma boa hidratada também. Talvez não seja necessário a gente precisar hidratar esse aqui que já levou corante com leite condensado, ó. Ele já tá bem mais lisinho, ó. Carinho, olha como já tá bem mais hidratado, olha como o corante também serve, né, para hidratar o nosso chantilly. Olha como foi rápido fazer esse vermelho, gente. Vamos limpando aqui a nossa espátula, né? Tudo é o jeito, tudo é jeito, ó. Olha como ele tá lisinho. Só se você quiser bem mais lisinho mesmo, é que haveria necessidade da gente colocar leite condensado para hidratar. Quanto mais a gente mexer da maneira correta, que é assim, pega nos arredores e mexe assim, mas ele vai hidratando, ó, mas ele vai ficando lisinho. Se você quiser ele um pouquinho mais hidratado, a gente entraria com leite condensado aqui. Olha. Ó, olha como ele tá liso. Olha. Gostaram de aprender o vermelho, gente? Tá vermelho pra vocês aí. Se você achar que não tá bem vermelho, pode colocar mais umas gotinhas de vermelho. Vamos colocar mais umas gotinhas pra ver como é que fica. Sempre que vocês forem lidar também com corantes, eu aconselho a luva, que o corante ele é danadinho. Ó. Olha o vermelho. Agora que eu coloquei mais corante, mais ele hidratou ainda, ó. Olha, gente. Olha a textura desse chantilly, coisa mais linda. Gostaram de aprender o vermelho? Agora eu vou mostrar vocês a hidratar o branco. Olha a diferença. Agora eu vou pegar o branco aqui, mostrar pra vocês como é que tá a textura do branco e do nosso vermelho, pra vocês comparar. Olha, o branco bem grumento, né, cheio de gruminhos, áspero, e o vermelho já bem hidratado pelo corante, né? Vou pegar e vou colocar o branco agora também num recipiente, vou mostrar pra vocês hidratando o branco, tá? Voltando, pessoal, agora eu vou hidratar o branco, tá? Vou colocar aqui dentro do meu pequeno bal. Uma quantia maiorzinha já. Ó. Olha como ele tá, né, áspero. Chantilly bem poroso. Vou deixar um pouco ali no balde da minha batedeira pra gente comparar depois. Vamos colocar agora, então, pra hidratar o branquinho, só o leite condensado geladinho, tá?
E a gente vai colocando, não tem uma quantia certa, a gente vai colocando aos pouquinhos, que nem eu fiz aqui, e vamos testando, né? Ó, e vamos lá. Ó, a mesma coisa, mexe nas laterais e no meio, sempre fazendo um carinho. Vamos colocar mais, que ele ainda tá porosinho. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, assim você não vai errar, tá? A gente colocou o leite condensado gelado. Já tá começando a pegar uma textura diferente. Vamos colocar mais um pouquinho, que aqui já quase já hidratou. E eu não perdi o ponto do meu chantininho. Olha, pode virar a espátula para baixo, ele não cai. Aqui eu acho que já foi suficiente, só mexer com carinho agora para ele hidratar mais ainda. Eu vou mostrar para vocês a diferença já. Olha, puxem a espátula para cima para verificar se tá lisinho. Olha a diferença já, um hidratado pro não hidratado. Esse aqui tá todo poroso, mas a gente pode guardar ele assim na geladeira para hidratar e deixar assim só na hora que a gente for utilizar e fazer a decoração do nosso bolo. Então não tem importância, pode guardar na geladeira 2, 3 dias tranquilamente dentro de um pote bem fechado. E depois você vai tirar da geladeira e vai hidratar ele exatamente como eu fiz e vai ter um lindo chantininho na textura perfeita e correta para estar trabalhando nos seus bolos, tá? Aqui então, ficou perfeito. Ó, gente, se você quiser você pode hidratar um pouquinho mais, eu acho que esse ponto aqui tá perfeito para trabalhar no bolo. Lisinho, sem gruminhos, sem nada. Vamos voltar a conversar então, vou subir a câmera. Pessoal, o que vocês acharam do nosso chantininho, da nossa receita fácil, maravilhosa? Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, mas vocês viram que linda a textura que ficou? E o vermelho, o que vocês acharam do nosso vermelho hidratado só com corante? Dicas valiosas, né? E fáceis que a gente nunca imagina. Outra coisa importante que eu quero falar pra vocês, já falei dos corantes, né, pra fazer o vermelho, gravem aí na cabecinha de vocês, laranja da Mix, depois o vermelho morango da Mix. Se você não quiser fazer mistura, compre o corante em gel, né, da Mago concentrado, que não vai precisar fazer mistura, daí é só colocar o vermelho que já vai ficar vermelho. Outra coisa também, se vocês forem trabalhar com os bolos em chantininho, é muito importante vocês terem um alisador desse, ele é muito importante. Eu vou mostrar pra vocês na nossa última videoaula a decoração de 2 mini tortas e uma eu vou utilizar o alisador e vocês vão ver quanto é importante um alisador. Esse aqui custou R$12, gente, é bem em conta, vale a pena, você vai encontrar em casas de confeitaria, em lojas de embalagens, é bem fácil de achar, tá? O bico que a gente vai utilizar também, esse aqui mais utilizado da confeitaria, tá? É o bico 1M da Wilton. A gente vai utilizar ele também na nossa próxima videoaula, na decoração de uma das nossas mini tortas, tá? Pra vocês acompanharem e saber o que a gente vai utilizar. E se você não tem esse bico, compra esse bico. Esse bico tem que ser o primeiro bico que a gente tem que comprar. É o bico mais utilizado aí na confeitaria, aquele que a gente faz as rosetas grandonas e as rosetas também menorzinhas também a gente consegue fazer com ele. Outro bico importante também é o A2. É aquele que o furinho no meio, a gente consegue... Eu utilizo esse bico muito para colocar recheio. Vocês também vão poder acompanhar na nossa última videoaula eu colocando o recheio com esse bico aqui, tá? Que é o perlê também que se chama. E também o bico folha. Esse meu aqui é o 114 folha, que a gente consegue fazer as laterais, aqueles babadinhos nas laterais do bolo. Então esses 3 bicos aqui, eu indico demais você comprar, tá? 1M da Wilton, perlê, A2 ou A1 e o 114 folha também, são os 3 bicos que eu indico mais você comprar.
Não pode faltar também o saco de confeitar que a gente vai utilizar na nossa próxima videoaula. A gente vai utilizar ele tanto para rechear as mini tortas, quanto para fazer a decoração das mini tortas. É muito importante. Eles custam na base de 90 centavos, R$1. Depende do estado que você mora, vai ser mais caro ou vai ser mais em conta, tá? Outra coisa importante também que eu já falei para vocês e vou ressaltar é a marca do chantilly. Lembrando que a gente aqui se tratou de chantininho. Poderia ser só o chantilly, tá, gente? Aí se fosse só o chantilly, era só colocar o chantilly na batedeira e bater até ele ficar, né? Pra você desligar e virar o bal e ele não descer pra baixo, tá? Se ele passar do ponto e ficar tipo que nem ficou o nosso chantininho ali poroso, você pode fazer a mesma hidratação no seu chantilly usando também o leite condensado gelado. Aí você vai aplicando, que nem eu ensinei, de pouquinho em pouquinho, vai misturando o seu chantilly até ele voltar a uma textura agradável, lisinha, brilhosa, aquela que não fique nem um gruminho, nada parecendo, nem um furinho depois na decoração. Quando o chantilly e o chantininho estão hidratados de maneira correta, que nem eu ensinei a vocês, o seu bolo não vai rachar a decoração, o seu chantilly não vai ficar cheio de furinhos aparecendo, né? Fica um aspecto não muito bonito no bolo, né? E muita gente sempre se pergunta por que meu chantilly ou meu chantininho ficou cheio de furinho? Por que meu bolo se rachou depois que foi para a geladeira? É por falta de hidratação no chantininho, gente. É por falta de hidratação nesse chantilly, tá? Então é muito importante você ter em mente a hidratação. Sempre ter um pouquinho de leite condensado gelado aí na sua geladeira, né? Para estar hidratando o seu chantilly, o seu chantininho. É muito importante. Então essas são dicas valiosas que eu dou para vocês também nessa aula do nosso chantininho que eu tanto queria falar para vocês. Outra coisa importante. Marcas que eu não indico de chantilly. Eu, Mahara Bortolotti, não tive boa experiência com o chantilly da Amélia. Já tentei utilizar ele umas 3 vezes, tanto o branco normal quanto o de chocolate, e não tive boa experiência com ele. Então não consegui dar ponto nesse chantilly. Dizem que tem um novo Amélia, né, que veio, que tá muito melhor. Então pode ser que ele esteja realmente... Eles tenham acabado com esse problema do ponto do chantilly do Amélia com esse novo chantilly. Eu não utilizei esse novo ainda. Mas o antigo eu já utilizei e não gostei. Então, se você utilizar o antigo também e não chegar no ponto, demorar mais, então eu aconselho mais você fazer o chantininho com ele do que fazer só o chantilly, né? Que daí, com a ajuda do ninho em pó, ele vai ter mais chance de chegar no ponto mais fácil também. Então, é uma outra dica que eu dou para vocês com relação a chantilly. Outro chantilly que eu também já utilizei e gostei também é o Rica. É uma marca muito boa também. Os da Norcal, eu só utilizei da caixinha rosa. Então, não posso falar pra vocês das outras cores das caixinhas, se são bons ou não, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Tudo sobre a nossa receita de chantininho. Dá uma decoração linda pra vocês em chantininho, né? Num bolo lindo. Vou fazer o tema de Dia das Mães, mas você pode usar essa inspiração para fazer qualquer tema. Pode ser de Natal, pode ser Dia dos Pais, Dia das Crianças. E vou fazer um bolo bem lindo também com enfeites, com fita de cetim, lindão e maravilhoso. Os dois vão ter toppers em cima também, lindos e maravilhosos. Vocês vão amar a nossa última videoaula. E eu também vou estar dando dicas, né, de precificação, que nem eu sempre dou uma pincelada sobre precificação. E também sempre dou uma pincelada em divulgação, de o quanto é importante vocês utilizarem as redes sociais para alavancar o negócio de vocês de bolos aí na casa de vocês. É muito importante você ter essa visão de que a internet pode te ajudar muito positivamente para que você venda mais, para que você esteja sempre ali, né, aparecendo para outras pessoas. Use o seu Facebook de maneira inteligente, divulgue os seus trabalhos, né, todos os dias. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de chantininho. Eu reservei uma aula especial só para falar de chantininho e ensinar para vocês o passo a passo de bater, mostrar o ponto correto do chantininho, que vocês podem guardar esse chantininho nesse ponto que ele tá na batedeira, né, porosinho, dentro de potes até 3 dias. Depois vocês podem retirar ele e hidratar, que nem eu ensinei, é muito rápido para hidratar, né? Tanto o branco, que é só com leite condensado, quanto o vermelho, que nem precisou colocar leite condensado. O próprio corante já hidratou ele. E também tem ensinado esse vermelho maravilhoso para vocês, super fácil. Acabou o problema de vocês com o vermelho a partir de hoje, né? Foi rápido, foi simples, foi muito fácil aprender esse vermelho. Também tá dando algumas dicas de bico para vocês.
O intuito dessa semana gratuita é que você inicie o seu negócio de mini tortas aí na sua casa. Se você já faz bolo, se você já faz outro doce, se já participou de outras semanas gratuitas, que você agregue mais as mini tortas. Porque o que eu mais indico para o iniciante é começar com as mini tortas. As mini tortas é o mais fácil. São bolinhos pequenos, fáceis de vender e vocês conseguem conquistar os primeiros clientes para depois conseguir encomendas de bolos maiores, né? A pessoa experimenta uma mini torta sua de 1 quilo, vai gostar do seu trabalho, vai pegar confiança em você, vai ver que você trabalha com produtos de qualidade. É certo que ela vai encomendar um bolo grande para a festa de aniversário do filho, do esposo, né? Do que for, né? De casamento, tudo vocês vão poder trabalhar com outros tamanhos de bolo, qualquer tamanho de bolo. Você pode fazer exatamente igualzinho as mini tortas em tamanho maiores depois. Mas eu vou falar também disso na próxima videoaula com vocês, tá? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.